Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o pedido de recuperação judicial do Figueirense. Bem, se você gostou do tópico que nós vamos tratar aqui nessa videoaula, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Este é o canal do Direito Empresarial e aqui tratamos das novidades, dos temas que são de interesse do direito empresarial. Bem, é muito bom ter você aqui, obrigado pela audiência. E quem fala é o professor José Alberto, hoje com um tema extremamente relevante e inovador. Nós vamos falar do pedido de recuperação judicial do clube de futebol que nós conhecemos lá de Santa Catarina, de Florianópolis, o Figueirense Futebol Clube. Isso mesmo, um clube de futebol pediu recuperação judicial. Aqui nesse vídeo, nós vamos tratar somente do pedido da recuperação judicial, o motivo desse pedido de recuperação, e prometo a vocês que teremos mais vídeos tratando da decisão que não acolheu esse pedido de recuperação e também do recurso que foi interposto pelo próprio Figueirense para o Tribunal de Segunda Instância para reavaliar essa decisão do juízo de primeira instância. Mas aqui, nesse nosso vídeo, nós vamos trazer essa matéria, essa inovação, ou seja, novidade dentro da recuperação judicial, que é nada mais, nada menos do que um clube de futebol pedindo a recuperação judicial. Ou seja, isso é possível? Não é possível? E é bom lembrar que vários clubes de futebol no nosso país, diversos clubes, ou a grande maioria, passa por um momento financeiro muito delicado. E esse momento financeiro delicado foi agravado também pelos efeitos da Covid-19. Ou seja, muitos clubes de futebol passando por dificuldade financeira não fizeram pedido de recuperação judicial, têm negociado suas dívidas junto aos seus credores de formas das mais diversas possíveis, mas aqui nós vamos falar de um clube de futebol, veja, a primeira vez que isso acontece no nosso país, que é o clube de futebol Figueirense. Ele então vai a juízo lá em Santa Catarina, perante o juízo de falência e recuperação judicial e faz o seu pedido de recuperação judicial. Vamos lá. Primeiro, é bom lembrar que o Figueirense, ele agora, em 12 de junho de 2021, completará 100 anos de existência. Pessoal, é um clube centenário, com uma história maravilhosa. Já foi, inclusive, campeão da Copa Mercosul em 1995, já está aí no cenário nacional como um clube com várias conquistas, de grande representação, uma torcida maravilhosa e, evidentemente, tem uma grande importância socioeconômica, não só na região, mas também em todo o nosso país. Bem, nos últimos anos, o Figueirense ele vem passando por uma grave crise financeira. E, conforme narrado no pedido de recuperação judicial, muito se deu por conta de uma parceria firmada com uma terceira empresa chamada Elephant. Nós aqui, nesse vídeo, não vamos entrar nessa peculiaridade, nas justificativas ou razões desse contrato, dessa parceria entre Figueirense com a Elephant. Vamos falar unicamente da ação judicial, do pedido de recuperação judicial do Figueirense. Antes disso, eu gostaria de fazer algumas considerações preliminares aqui muito importantes. Veja só, a primeira delas é que, aqueles que não me conhecem, sou o José Humberto, atuo em Direito Empresarial há muitos anos, sou mestre em Direito Empresarial, professor de Direito nessa área e advogado atuante também na área do Direito Empresarial. Pois bem, tratando então de recuperação judicial, nos remetemos à legislação pertinente, que é a 11.101/2005. Repetindo, 11.101/2005, que é a Lei de Falência e Recuperação Judicial, justamente a lei que
poderá ou poderia embasar esse pedido de recuperação do Figueirense. E aqui nós temos uma consideração inicial muito importante, porque a lei de recuperação judicial, essa que eu acabei de dizer, ela se aplica ao empresário ou sociedade empresária. Veja só, o artigo 1º da lei já deixa claro, essa lei se aplica ao empresário, que é o individual, ou sociedade empresária, que é aquela sociedade com características empresariais pela legislação. O que isso quer dizer? Que as sociedades que não sejam empresárias não poderão, em tese, se submeter à lei de recuperação judicial, por força, então, deste artigo 1º, que é muito claro nesse sentido. E quando nós analisamos o Código Civil, lá no artigo 982, ele deixa claro para todos nós que no Brasil, ou a sociedade será empresária, ou ela será simples. Ou seja, uma sociedade limitada será empresária ou simples. Precisamos analisar. Ou a sociedade será empresária ou simples, como dito. Para isso, é necessário observar o objeto da sociedade. Para isso, é necessário entender do que aquela sociedade tem como objeto e execução. Pois bem, comigo aqui, nessa regra de sociedade no Brasil ser empresária ou simples, existe um método da exclusão. Aquela sociedade que não é empresária será simples. E aí nós temos que o que não é empresário, então, será simples, como as associações civis. Veja, ela não terá natureza e característica empresarial. E os clubes de futebol no Brasil, eles são associações civis. Então veja só, um clube de futebol, seja ele o Figueirense ou outros, eles são associações civis. Eles não são, pela legislação, sociedades empresárias. Essa é uma primeira interpretação. Agora, voltando ao caso do Figueirense, com muita dificuldade financeira, vivendo um momento realmente de gravidade, de muito grave nas suas finanças, com muita dificuldade, o Figueirense, então, não enxergando o horizonte passível de solução dos seus problemas, não obstante já está assessorada dentro de uma reorganização financeira por uma empresa especializada nesse sentido, agora em 2021, entendeu o Figueirense que não há outra solução a não ser o pedido de recuperação judicial. E para isso, há evidentemente aqui um obstáculo na lei de recuperação, pois o Figueirense Futebol Clube, em tese, ele não é uma sociedade empresária, mas uma associação civil. Mas aqui há um detalhe muito importante, porque o Figueirense Futebol Clube, que é essa instituição centenária, vai fazer 100 anos, ela é responsável pela marca Figueirense, pela comercialização dos contratos com jogadores, direitos de imagem, de exploração dessa marca, ela tem os seus funcionários, mas em 2014 foi criada uma nova sociedade, que é o Figueirense Futebol Limitado. Então foi constituída uma sociedade limitada, que é Figueirense Futebol Clube Limitada, em 2014, veja, uma outra instituição, sociedade limitada, com natureza empresarial, responsável pela gestão do sócio-torcedor do Figueirense e também de vários contratos, como do próprio Orlando Scarpelli para o estádio, na gestão das atividades perante o próprio estádio, né? Comercialização de produtos, dentre outros. Então nós temos, na figura do Figueirense, tanto a Associação Civil Figueirense Futebol Clube,
quanto o Figueirense Futebol Clube Sociedade Limitada. O Figueirense Futebol Clube Associação Civil Centenária e o Figueirense Sociedade Limitada desde 2014, quando instituída. A associação, diferente da Sociedade Limitada Figueirense, mas que, segundo o pedido de recuperação, só há aqui no Figueirense Sociedade Limitada um único parceiro, que é o próprio Figueirense Futebol Clube. Ou seja, foi criada, constituída essa sociedade limitada para amparar exclusivamente o Figueirense Futebol Clube. E desde 2014, essas duas instituições, uma limitada e uma associação civil, elas coexistem. Elas existem em conjunto, em benefício de gerir, administrar o Figueirense Futebol Clube, as atividades do Figueirense, que, como é dito, a explorar a marca Figueirense. Pois bem, dentro desse cenário de dificuldade financeira, de impossibilidade de buscar uma reorganização das dívidas por outros meios, agregado a dívidas trabalhistas que são exorbitantes, inclusive estão agregadas na Justiça do Trabalho em negociações que já foram feitas, e também dívidas de natureza quirografária, o que entendeu o Figueirense? Olha, eu vou fazer o meu pedido de recuperação judicial. E o que é interessante aqui é que o pedido foi feito, e não só pelo Figueirense Futebol Clube Associação Civil, mas também pelo Figueirense Futebol Clube Sociedade Limitada. Isso mesmo. Essas duas partes, que é como se fosse, então, um grupo econômico, ocupam o polo ativo da ação, o litisconsórcio ativo, comparecem em juízo que, pela legislação, artigo 3º, deve ser o local do principal estabelecimento, que é em Florianópolis, Santa Catarina, e pede ao juízo, então, ambas a recuperação judicial. Veja que esse pedido é em um único processo, ocupado pelas duas partes no polo ativo, e pedem ao juízo, então, não a recuperação judicial. É bom deixar isso claro. Mas foi feito um pedido baseado na legislação Código de Processo Civil, um pedido de tutela cautelar antecedente ao pedido de recuperação judicial. Explica isso melhor. É como se o Figueirense chegasse aqui na ação e dissesse o seguinte: olha, eu estou aqui com a intenção de pedir a minha recuperação judicial. É o que eu vou fazer. Mas como para fazer esse pedido de recuperação demanda tempo e trabalho, não é da noite para o dia, mas tem situações urgentes para serem resolvidas, causando inclusive danos graves a essa instituição, eu venho aqui em juízo, e foi o que ela fez, pedir uma tutela cautelar, um pedido preparatório, de proteção preparatória, de urgência ao juízo, dizendo assim: olha, estou fazendo alguns pedidos aqui de urgência e já estou dizendo para você, excelência, que vou propor a recuperação judicial no período legal, mas aqui estou pedindo providências de natureza cautelar. E quais são elas, em resumo? Que sejam suspensas as cobranças, os processos trabalhistas e os quirografários. Aquelas ações que estão em andamento, que estão potencializadas com atos de penhora, bloqueio de conta, de receitas, que elas sejam suspensas, que esses atos danosos não aconteçam, de imediato, suspenda tudo, natureza trabalhista e quirografário, para que eu, Figueirense, consiga preparar o pedido de recuperação judicial, consiga respirar e daí, no processo de recuperação judicial, com calma e dentro de uma isonomia, ou seja, tratar igualmente os credores trabalhistas e quirografários, eu consiga resolver a minha situação financeira, o meu quadro financeiro e econômico atual. Se isso não acontecer, eu, Figueirense, corro o risco de
além de não pagar todos esses credores, ter que, olha só, não ter mais nos meus quadros mais de 100 funcionários, recolhimento tributário que é em torno de R$120 mil para os órgãos competentes, além de exclusão e punições perante a esfera desportiva. E foi isso que foi feito. Foi a juízo, fez o pedido de recuperação judicial. O ponto aqui que faz grande relevância. Tem ou não o Figueirense a legitimidade ativa? Ou seja, ele pode pedir a recuperação judicial, mesmo não sendo uma sociedade e sociedade empresária? E eu digo isso do Figueirense Futebol Clube, que é uma associação civil. No nosso caso, há uma outra peculiaridade, porque, como dito, não só a associação civil pediu a recuperação judicial, mas também o Figueirense Futebol Clube Sociedade Limitada. E é amparado em ambos. E que essa atividade de ambas são atividades empresariais. E que na legislação de recuperação judicial não há uma negativa expressa para que o pedido possa ser feito por associação civil, é que o Figueirense, então, se amparou nessa tese, nesse argumento, trazendo, inclusive, 2 julgados no nosso país de 2 associações civis, uma Casa Portugal, unidade hospitalar, escola e creche, e outra da universidade, de uma das universidades mais famosas do Rio de Janeiro, ambas associações que conseguiram, então, ter o processo de recuperação judicial tramitado, em andamento. Ou seja, conseguiram ter o pedido aceito pela juíza de recuperação judicial. Aqui no nosso caso, tratando do Figueirense Futebol Clube, veja que não houve ainda o pedido de recuperação judicial. O Figueirense não veio a juízo pedir a recuperação judicial. Ele veio a juízo pedir uma medida cautelar de urgência, dizendo: olha, eu preciso de providência imediata, eu ainda vou propor fazer o pedido de recuperação judicial. Tá, mas isso é possível? Antes de propor a recuperação, pedir uma cautelar como foi feita? Pela lei de recuperação judicial, entendo que sim. Lá no artigo 6º da lei, no parágrafo 12, deixa claro que é possível fazer pedido de tutela cautelar para o juízo da recuperação. Então, nesse caso, perfeito o entendimento e o formato e caminho utilizado pelo Figueirense em preparar o terreno, tomar essas providências urgentes, ou pedir providências urgentes, para que então possibilite o pedido de recuperação judicial. Veja, ele ainda poderá ocorrer. Mas, como eu disse para vocês, não será nesse vídeo aqui que eu vou fazer a análise da decisão do juiz de primeira instância, mas sim num próximo vídeo que vamos entender a fundamentação do juízo e também do recurso que já foi proposto pelo próprio Figueirense Futebol Clube. Mas aqui, pessoal, resumindo então o nosso vídeo, o Figueirense fez um pedido de tutela cautelar, claro, objetivando a recuperação judicial a ser proposta. A tutela cautelar tinha 2 finalidades, ou tem 2 finalidades, que é suspender os atos executórios e as penalidades dos processos trabalhistas e quirografários, já que estão em curso, e por isso há uma razão, ou seja, um dano grave que pode ocorrer a qualquer momento, com bloqueio de contas, isso já tem acontecido, com bloqueio de receitas que o Figueirense possui, e claro, do próprio Figueirense não ter recurso, inclusive, para poder participar das competições estaduais e nacionais, porque precisa de recurso, precisa de verba, e isso, caso aconteça, ou seja, a não participação, abandono de competições desportivas, penalidades gravíssimas para o Figueirense, e sabe-se lá mais qual consequência isso vai trazer.
Eu, particularmente, professor José Humberto, entendo o pedido como adequado, correto e preciso e feito no momento correto. E veja só, aqui nesse caso, nós não estamos analisando simplesmente o pequeno clube de futebol, mas o Figueirense, que é um grande clube de futebol, construído há 100 anos, com uma torcida maravilhosa, e no esporte sabemos que futebol é paixão, sabemos da importância de um clube de futebol para toda aquela torcida, inclusive da necessidade de existência de um grande clube para grandes adversários. Perder o Figueirense ou que o Figueirense deixe de existir é um prejuízo não só para os torcedores, mas para todo o estado, para todo o nosso país. Daí vale a reflexão e o que foi pontuado aqui quanto aos motivos que levaram o Figueirense, ou Figueirense Futebol Clube, Associação Civil, e Figueirense Sociedade Limitada, ambas, a pedir, então, providências urgentes, cautelares, preparando para um pedido de recuperação judicial que fatalmente irá ocorrer. Para você aí que está me assistindo, que está estudando direito empresarial para concurso, seja para graduação ou atuando nessa área, aqui nós temos na Lei de Recuperação Judicial, que é a 11.101, a importância não só do artigo 1º da lei, que prevê que só empresário ou sociedade empresária está submetida a essa lei, mas também o artigo 48, que é da legitimidade na recuperação judicial, atenção, para propor a recuperação judicial por devedor regular há mais de 2 anos. Neste caso, a sociedade limitada, constituída em 2014, já está regular há mais de 2 anos e a associação civil, ela é centenária, né? Não precisa nem dizer. E também o artigo 47, pessoal, que são os motivos, os fundamentos. Por que pleitear a recuperação judicial? Ou seja, manter a fonte produtora, o emprego dos trabalhadores, o melhor interesse dos credores, porque com a quebra todos saem prejudicados. Bem, aqui então falamos do pedido de recuperação. Se você gostou desse vídeo, se você aí também, torcedor do Figueirense, gostou do vídeo, se você entendeu o que nós colocamos aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, eu vou trazer mais notícias também sobre a decisão, sobre o pedido de reforma da decisão que não acolheu esse pedido. E veja só, compartilhe esse conteúdo, ele é importante para que outros torcedores, outras pessoas que gostam do futebol, entendam o que fez o Figueirense, o seu departamento jurídico, numa petição muito bem construída e de admirar realmente como foi bem elaborada a petição inicial, com os argumentos não só da história do clube, né? Tão legal, tão importante isso, mas também com uma fundamentação forte, profunda, jurídica, que, particularmente, no entendimento aqui do professor José Humberto, tem tudo para ser reformado. Entendo que o Figueirense tem sim plena condição de conseguir ter o direito de pleitear a recuperação judicial em juízo. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até breve, até o nosso próximo vídeo. Grande abraço a todos!